gente, tudo bom? 200 anos sem vlog, então vamos lá. Primeiro, voltei a gravar vlog agora, porque agora que a minha vida tá voltando ao normal. Não sei se vocês se lembram, mas eu ia fazer uma cirurgia no final do ano passado. E realmente eu fiz. E agora eu tô... Sim, agora eu tô super bem. Agora é como se eu não tivesse feito. Como se tivesse sido a melhor decisão da minha vida. Mas os primeiros 10 dias, eu operei dia 15 de dezembro, foram os dias mais difíceis da minha vida, até o momento. Eu não podia fazer nada, né? Então, nada, literalmente nada, gente. Eu não conseguia nem ir ao banheiro sozinha. Porque, na verdade, o que aconteceu? Em 2015, eu tive uma torção no meu joelho. E todos os médicos que eu fui falaram que não era nada, que não tinha nada, que era só eu fortalecer, que tudo voltava ao normal. Então, fiz isso. E eu tive várias novas torções ao longo dos anos, né? Pequenas, mas elas existiram. Tô tentando encontrar a que ficou melhor. E toda vez que eu ia no médico, o médico falava a mesma coisa. Até que eu desencanei de ir no médico. Então tinha que fortalecer, então eu ia fortalecer, né? Se a meta era essa, então vamos lá. Aí em 2019 eu tava na academia, eu ia todo dia, tudo direitinho. Eu não tava fazendo dieta, mas eu tava treinando, tudo tão direitinho. Até que eu fui subir na extensora e simplesmente meu joelho saiu do lugar. Tipo, subindo. Eu não tava nem fazendo exercício, eu não tava nem com o pé apoiado no chão, né? Aí, eu fiquei possessa. E foi quando eu, falei, foda-se, sabe? Não vou mais fazer, não quero mais saber, nada resolve, eu fico aqui me matando e nada resolve. E aí, conversando com um paciente, ele falou pra mim que o filho dele tinha um problema muito parecido e me indicou o médico do filho dele. E o médico do filho dele ainda não atendia o meu convênio, então eu fiquei esperando, porque ele ia entrar, e eu fui nele em fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020 também foi o ano em que a gente recebeu o diagnóstico do câncer do meu pai, e em março de 2020 estourou a pandemia. Então eu não fui atrás pra fazer nenhum tipo de exame, nem nada. Deixei passar porque eu não ia operar em 2020, não tinha condições de operar em 2020. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque minha mãe não ia dar conta de cuidar de mim e do meu pai. Não, ela ia jogar a gente da janela, sabe? Então deixei passar. Aí em setembro de 2021 eu voltei lá, peguei os exames, porque eu pretendia operar no final do ano. E aí eu larguei mão, porque não deu tempo e a vida ficou corrida, não fui fazer. Quando eu fiz os exames em julho de 2022, a gente chegou à conclusão que o meu joelho estava muito pior do que a gente esperava. Basicamente, o que era pra ser uma cirurgia super simples, porque eu tava com um ligamento rompido, e ele detectou isso em fevereiro de 2020, logo no primeiro dia que eu tive consulta com ele, com os exames antigos, inclusive com o exame do dia da torção, o que me deixou mais possessa, né? E aí a gente viu, na verdade, que eu tava com 2 ligamentos rompidos. O mesmo ligamento do Ronaldinho Fenômeno, que é o cruzado anterior, e um que chama fêmoro patelar. Eu nem sabia que ele existia, mas basicamente ele se insere no fêmur, na cabeça do... Não, nem na cabeça, ele se insere no fêmur, na parte que articula com a tíbia, e ele faz um Vzinho assim, ó, e se insere na patela, na rótula, né? E eu tava só com esse rompido quando eu torci a primeira vez. E aí, o que era pra ser uma cirurgia tranquila, super simples, só não virou uma prótese de joelho, porque eu não tive nenhum rompimento de menisco e nenhum problema de cartilagem. Então era uma cirurgia que era pra durar 2 horas, eu fiquei 5 horas no centro cirúrgico. Uma cirurgia que eles liberam, você opera às 7 horas da manhã, 4 horas da tarde você tá saindo do hospital. Eu saí do hospital no dia seguinte. Eu nunca senti tanta dor na minha vida.
não sou uma pessoa que reclama de dor, mas eu nunca senti tanta dor. Mas foi tanta dor, mas tanta dor, que o enfermeiro foi me ajudar a ir ao banheiro, porque você só pode sair do hospital depois que você vai no banheiro. Fazer número 1. Que eles falam que é diurese. Diurese. Tem um nome que você tem que fazer. É diurese espontânea, né? Porque não pode ser provocada. Que eu falei, o enfermeiro falou assim pra mim, vamos tentar então. Já que na comadre você acha que não vai, então não sei o que, vamos tentar ir no banheiro, eu te ajudo. Quando a gente pegou minha perna pra tentar tirar da cama do hospital, gente, juro, a sensação que eu tinha é que a parte de baixo da minha perna, né, do tornozelo, canela e tudo, ia ficar na mão do enfermeiro, sabe? Se ele não segurasse, aquilo ia cair. Aí desistimos, óbvio. E eu também não tava com vontade de fazer xixi ainda. E aí fiquei esperando, não sei o que, comemos. Ela foi super bem tratada. Os enfermeiros, uns amores, assim, tipo, sabe? Tudo bem que toda vez que ele vinha com dipirona e tramal, eu queria dar na cara dele, porque não passava a minha dor. Mas ficava suportável, então pra mim tava tudo bem. Aí, quando comecei a ter vontade de fazer xixi, tentamos com a comadre, não ia. É bizarro, gente, não dava vontade, não saía nada. E aí, no fim, eu acabei tendo que passar sonda. E aí, por causa, além da dor que eu tava sentindo, que o médico foi lá ver, tinha um sangramento no meu curativo, mas não era nada demais. Aí o médico falou, não, então, peraí, não, fica aí. Mesmo se você conseguir urinar, fica aí, não vai fazer loucura, não vai, tipo, dormir aqui. Você vai ter todo acompanhamento. Se precisar de alguma coisa, tem alguém, então fica aí. Amanhã você vai embora pra casa e beleza. Aí no dia seguinte eu vim pra casa. E eu passei... Isso foi numa sexta. Eu fiquei sexta, sábado. Assim, sem sair da cama pra absolutamente nada. Né? Eu sentava só pra comer. Porque pra qualquer outra coisa começava a dar dor de cabeça. E a dor de cabeça é por causa da anestesia, que foi uma hack. E é normal, faz parte do processo. Demorou uma semana pra passar minha dor de cabeça postural, que eles chamam. Aí no domingo, minha mãe fez assim pra mim: você vai sair da cama. Aí a gente bolou todo um esquema pra eu conseguir sair da cama, porque eu descobri que o meu problema era ficar com a perna pendurada. Se a perna tivesse apoiada, eu não sentia dor. E a minha cama é alta. Nossa, todo um negócio. Aí no fim deu tudo certo, aí eu comecei a ter um pouquinho mais de autonomia, mas de muleta, aquela coisa toda. Aí foi passando, e o mais engraçado de tudo, de verdade, a coisa mais absurda de tudo, é que a minha perna não existia, né? É assim, se eu precisasse movimentar ela, tipo, jogar ela de um lado pro outro, ou levantar, ou qualquer coisa, eu tinha que usar a mão. Ela não mexia, eu não conseguia fazer nada com ela. Ela ficava parada ali na posição que eu colocava, né? O joelho dobrava, eu conseguia sentar, tudo, né? Mas se eu tentasse puxar a perna pra mim, pra ficar com o joelho dobrado, não vinha. Esse comando não existia. Levantar a perna não existia. Era assim, como se o membro tivesse desligado. E tudo isso por causa do tamanho da cirurgia que foi feita. O médico ainda falou, foi a cirurgia mais tranquila, que deu menos trabalho, menos dor de cabeça, que tudo correu. A gente fala isso mesmo, que tudo correu bem. Mas foi a cirurgia mais complexa do dia. E ó, que ele ficou lá das 7 horas às 7 horas. Nem quero imaginar o tanto de cirurgia que ele fez. E aí, no dia 20, eu voltei nele. Dia 30 eu tirei os pontos e eu comecei a fisioterapia. E aí, gente, é um processo tão lento que dezembro, os últimos 15 dias de dezembro, eu não tinha vontade de fazer nada. Nada. Agora eu já tô andando sem muleta, porque quarta-feira faz 60 dias da cirurgia. Eu já tô conseguindo subir escada, hoje eu consegui subir escada. Então, agora tá bem mais tranquilo. Agora que eu vou voltar a trabalhar e tudo mais. Então eu fiquei primeiro sem vontade de fazer nada. Aí em janeiro eu tava muito focada
em melhorar e tudo, em começar a andar e não precisar da muleta e tudo mais. Que era só isso a minha vida. Li bastante, como vocês viram. Mas eu não tinha vontade de gravar vlog porque, tipo, minha vida se resumia a este quarto. Nada acontecia. Mas agora minha vida vai voltar ao normal. Então eu resolvi vir aqui falar com vocês. Tão ao normal que ontem, domingo, chegou essas coisas aqui. Vou mostrar pra vocês. Chegou o segundo volume de Skyward, que é... eu não sei o nome da trilogia. Acho que é Veja Lendas... depois eu vejo. Eu vou ler o primeiro esse ano. Aí chegou o terceiro do Clube do Crime das Quintas-Feiras, que é A Bala que Errou o Alvo. Eu achei que ela é fininho até. Aí chegou esta maravilha, que já tem resenha do primeiro, que é o segundo volume da Guerra da Papoula. E por último, mas não menos importante, chegou Homens e Monstros, que é o terceiro volume do Mundo em Caos. Eu tô lendo o primeiro. E, gente, é uma loucura. A minha tibiarta é uma loucura. Pra vocês terem uma ideia do que eu estou lendo, depois eu falo um pouquinho, amanhã eu falo um pouquinho. Eu tô lendo Mundo em Caos. Eu tô lendo Canção de Aquiles. Eu tô lendo O Aprendiz de Assassino. Eu tô lendo Não Sobrou Nenhum. Eu tô lendo Enola Holmes e o Caso da Senhorita Canhota. Tô lendo The Cuckoo's Calling. Tô relendo. Tô lendo Kingdom of the Wicked, acho que é o primeiro de uma trilogia da mesma autora de Jack Stripador, Rastros de Sangue. E os calhamaços que estão me acompanhando, que é Caminho dos Reis, Graça Infinita, Vermelho Negro, Crime e Castigo e Writing with My Own Blood. My Own Heart's Blood, não assim. Que é o 8º livro de George Lanter. Pensando se tem mais algum. Ah, e O Olho do Mundo, da Roda do Tempo. Agora eu vou ler um pouquinho do Chamado do Cuco. Mas depois eu falo pra vocês tudo. Vamos voltar a fazer vlog, que eu sei que vocês gostam. E... sei lá. Teremos novidades no canal. Eu mandei fazer umas coisas, assim que ficar pronto vocês vão saber. E o que mais? Só amanhã eu vou trabalhar. Amanhã tem uma cirurgia. Eu vou pra auxiliar. E semana que vem, depois do carnaval, a vida volta ao normal, graças a Deus. Porque eu não aguento mais não fazer nada. Não aguento. Tipo, um saco. Não sei como é que as pessoas conseguem ficar em casa sem fazer nada. De verdade. Não nasci pra isso. Não sei se todo mundo... se vocês têm... quem tiver... ator impressionável... pula essa parte, tá? Eu aviso vocês quando puder ver de novo. Aí, aqui, ó. Essa é a beleza. O médico falou pra mim que eu ia acordar com esse corte... com esse corte e com esses 3 furinhos, que é da câmera, da artroscopia. E eu acordei com 2 cortes aqui. 2 cortes aqui, mais esses 2 e os 3 furinhos. Esse aqui eu ainda não descobri o que é, vou perguntar dia 27. Mas esse aqui, eles tiram o enxerto daqui da coxa. Que é por isso que o músculo para de funcionar. Esse aqui é o que tá prendendo o fêmur patelar. Esses 2, que é o que segura aqui, que ele vem lá do fundo. E esses 2 aqui é do cruzado anterior. E esse bonito aqui, que resolveu chamar a atenção, tá até saltado, não faço ideia. Não sei porque que ele abriu isso aqui. Porque o meu irmão operou os 2. E o meu irmão tem os 3 aqui. Não tem nem esses aqui. Em um joelho. No outro joelho ele tem esse aqui, só. Que dá pra ver. Os 3 furinhos sempre tem. E aí, todo mundo que eu vi no consultório dele tinha só... tipo, só o de baixo ali e alguns aqui, assim, sabe? Não tinha tudo esse negócio. Mas é pelo tamanho e pela complexidade da minha cirurgia. Mas eu confesso que várias vezes eu cheguei a questionar por que eu operei.
Principalmente porque eu não aguentava mais ficar sem fazer nada. Gente, terrível. Vocês que conseguem ficar em casa sem fazer nada o dia inteiro, me fala, porque eu não tenho vontade de ler, eu não tenho vontade de assistir nada, eu não tenho vontade de fazer absolutamente nada quando minha vida não tem um propósito, sabe? E, tipo, nem dormir, sabe? Não tenho. É bizarro. Mas as coisas vão voltar ao normal se Deus quiser, porque a minha meta de leitura do Scooby tem quase 300 livros. Como? Não sei. Mas se eu manter a quantidade de livros lidos por mês em torno de 25, pode ser que seja possível. Mas a gente só vai saber isso no final do ano. Então é isso. A gente se fala amanhã, certo? Até depois. Tchau. Oi, gente. Tudo bom? Ontem, ou anteontem, que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 9. Me deram um ultimato, mandaram eu voltar a gravar vlog. Mas eu vou falar pra vocês. Não, preguiça. Eu gosto, mas me dá uma preguiça. Eu fico tipo, meu Deus, tem que gravar e não aconteceu nada. E é basicamente isso que tá acontecendo. Eu estou exausta. Essa semana eu não fiz nada de produtivo. Ah, eu fiz coisas produtivas. Eu não fiz nada assim que não valesse a pena contar. Gente, não sei o que aconteceu essa semana, mas eu tô só o pó da rabiola. Mas tudo bem, amanhã já é sexta-feira, só mais um dia. E aí eu fico livre, mentira, livre a gente nunca fica, né? Mas só mais uma semana. Eu não sei, eu acho que é tanta coisa acontecendo desde do final do ano passado, né? Desde a morte do meu pai. Que parece que agora que o peso das coisas estão realmente cobrando, sabe, seu preço. E muita coisa, assim, é muita coisa que a gente nem esperava, sabe, que fosse acontecer. Muita gente, muita máscara caindo, as pessoas agindo como se a única coisa que importasse no mundo fosse dinheiro. E um dinheiro que nunca existiu, nunca existiu, nunca foi da maneira como achavam, né? É muito engraçado. Esses dias mesmo eu tava falando com a minha mãe e todo mundo tinha uma ideia muito errada de como era a nossa vida. A gente nunca passou necessidade, a gente nunca, né, tipo, teve sérios problemas financeiros. Mas por quê? Porque eram 3 pessoas trabalhando dentro dessa casa, não era uma pessoa trabalhando dentro dessa casa. Então, o que acontecia? Quando uma empresa estava ruim, a outra empresa supria e a gente foi vivendo assim durante os últimos 20 anos, né? 15 dos quais eu ajudei financeiramente com o meu trabalho, com minha família, né? Tipo, natural, normal. Acho que é uma coisa que todo mundo faz, uma coisa que é normal, ao meu ver, né? Não tem que ficar nas costas de uma pessoa só tudo, a não ser que seja um combinado, porque não era o caso aqui em casa, né? E sabe, acho que eu nem cheguei a comentar essas coisas. As coisas são tão absurdas que 48 horas, acho que tinha dado 48 horas do velório do meu pai. A filha dele veio aqui em casa e achou que tinha o direito de atrapalhar o nosso luto, né? E levar embora tudo que era dele, sabe? Tudo. Absolutamente tudo que ela podia enfiar no porta-mala do carro, ela levou. Né? E tudo bem, são bens materiais, né? O que a gente viveu com ele, ela não teve, por escolha própria, né?
Então, assim, é tanta porrada, uma atrás da outra, sabe? Tipo, coisas do tipo, um mês depois da morte dele, eu simplesmente não faço mais parte da vida das meninas, entendeu? Eu não sou mais tia, sabe? Era tudo tão raso, tão da boca pra fora, tão, é obrigação, sabe? Quando pra gente, né, pra mim, nunca foi, né? Era tudo muito genuíno. Porque amor não é uma coisa que a gente finge, sabe? Então, não, tipo, eu levei na Bienal, tentei fazer as coisas mais legais possíveis, elas não quiseram e, tipo, sabe? E só eu sei o quanto eu tive que trabalhar pra poder ter aquele dinheiro, pra poder ir e poder fazer tudo, né? Ficar em hotel, dormir lá, fazer tudo o que eu queria e poder proporcionar pra elas na primeira Bienal. Era algo que eu tava assim, em êxtase, e depois não foi nem um pouco proveitoso, né? Aí depois de alguns meses eu simplesmente não existo mais, eu simplesmente não faço mais parte da vida delas. Nem falam comigo. Tipo, eu fiz a cirurgia no joelho, elas vieram pra cá, pra Indaiatuba. A empresa do meu pai fica, sei lá, 10 minutos da minha casa, né? Elas têm chave aqui de casa. E não vieram me ver, não ligaram, não mandaram mensagem, não, sabe, não perguntaram nada. É como se os 20 anos nunca tivessem existido. Eu sou muito ruim, sabe? Eu sou uma pessoa que é assim. Enquanto você me trata bem, enquanto você é recíproco, sabe? Tudo bem. Eu vou te tratar super bem, eu vou tá na sua vida, eu vou ser a pessoa mais leal possível, né? Eu vou me preocupar e tudo mais. A partir do momento que você me chuta, você só me chuta uma vez. Não tem volta, sabe? Ainda mais esse tipo de coisa. É muito absurdo, é algo que não faz o menor sentido na minha vida, né? Imagina, a pessoa que você considera tia fez uma cirurgia, a sua avó tem 70 anos de idade. Nossa, vou ver se eles precisam de ajuda para pelo menos, sei lá, ajudar a tia a tomar um banho, ajudar a tia a ir no banheiro, fazer companhia, qualquer coisa, né? Nada. Nenhuma mensagem perguntando se eu tava bem. Eu tive que tomar algumas decisões pessoais que não foram fáceis, mas que precisavam ser feitas e ninguém podia fazer por mim. Eu tive que dar um ponto final em muita coisa e juntou, sabe? Juntou. Então eu cheguei num nível de exaustão que eu já não sei mais pra onde ir. Essa semana mesmo foi uma semana que, se eu puder ficar o dia inteiro deitada na minha cama dormindo, eu fico. E não é depressão, gente, né? Não é depressão, é cansaço, né? É cansaço, é um cansaço que, sei lá, lógico que vai passar, lógico que vai melhorar. E o mais engraçado é que durante toda a minha recuperação da cirurgia, que foram 60 dias, eu não tive isso. Eu acho que voltar pra realidade, voltar pro mundo, voltar a trabalhar, voltar, né, a ser uma pessoa ativa na sociedade, tem me feito ver as coisas de outra maneira, né? A gente teve uma visita muito, muito maravilhosa
e que trouxe muita energia positiva pra gente, muita coisa boa, né? E que faz uma falta gigantesca. Então foi um começo de ano diferente. Bem diferente. E aí acontece que, se vocês olharem, a minha vida tá um caos. Tipo, eu não tenho tempo pra nada, que nem eu tô aqui com o meu tablet, mas eu resolvi pegar o celular pra gravar antes de começar a ler alguma coisa, porque essa semana vai ser o segundo dia da semana que eu consigo ler alguma coisa. Então o desafio do Scooby de ler todo dia já foi embora. E eu sabe que eu tava naquela de tipo, ai, tem que ler pelo menos uma página pra... Não, agora eu cheguei à conclusão que deixa esse negócio refletir o meu ano, sabe? Ah, deu pra ler, deu pra ler. Não deu pra ler, não deu pra ler. Ai, mas tá, ali suas metas. Gente, são metas, né? Metas de uma coisa que eu amo, mas que não pode ser, assim, nesse nível de coisa bitolada. Deu pra ler, deu pra ler. Não deu pra ler, não deu pra ler. E tá tudo bem, as coisas vão se encaminhando, as coisas vão entrando nos eixos, né? A gente tem sempre, principalmente falando de leitura, um mês melhor ou do que os outros, e a gente vai levando, e vai vivendo, e vai sendo feliz. Mas agora vamos falar de leitura. Essa semana, na verdade já era pra eu ter terminado, porque o livro tem 185 páginas. Eu comecei a ler... esse nome desse livro. Cipreste Triste, da Agatha Christie. E é um livro aparentemente de tribunal. Tô bem no comecinho, acho que eu li 40 páginas. Agora eu vou ler mais um pouquinho enquanto o meu computador carrega. Que eu peguei a mania de vir fazer as coisas sentada aqui no sofá da sala, porque daí minha perna fica numa posição melhor. E sim, já tô andando sem muleta, como vocês podem ver. Uma mão tá segurando o celular e a outra mão está livre, leve e solta. Eu vou pôr vocês aqui porque eu preciso pegar um negócio. E acontece que eu não tenho tempo pra ler, gente. Não é nem falta de vontade, mas eu vou interromper aqui um momento, uma pausa para fazer uma coisa que poderia ser um merchan, mas não é. Dr. Peanuts. Essa aqui é de chocolate branco, não é maravilhosa, mas se vocês quiserem uma coisa sensacional, maravilhoso, perfeito, sem defeitos, comprem a pasta de amendoim deles, é muito boa. Agora, durante a minha recuperação... Deixa eu ver se vocês ficam na cafeteira. Durante a minha recuperação da cirurgia, eu acabei engordando um pouco dos 14 quilos que eu tinha perdido. Eu acabei... Ai, peraí que eu não vi. Põe de volta. Tava negativo. Acabei engordando um pouco e agora a minha querida nutricionista, vulgo minha prima, me passou uma dieta nova. É uma dieta muito triste. Eu não como carboidrato. Como alguém sobrevive sem batata. Mas tem essas recompensas, são pequenas recompensas no dia. Isso aqui é muito bom. Mata a sua vontade de comer doce. Instantaneamente. Agora eu vou tentar ler um pouquinho. E depois eu falo com vocês a respeito de outras coisas. Certo? Até depois. Oi, gente, tudo bom? Hoje é dia 22 de março. E sim, acho que eu gravei a primeira entrada desse vlog no começo do mês. Mas eu tô passando por algumas coisas na minha vida que são muito bizarras, né? Muito bizarras. Mas eu aprendi, se tem alguma coisa que eu aprendi
nos últimos meses é que nada, absolutamente nada que acontece na nossa vida é por acaso. E eu resolvi deixar a razão um pouco de lado e seguir um pouco mais a minha emoção. E isso tem rendido bons frutos, mas tem me deixado um pouco confusa. Não sei se confusa é a palavra certa, mas eu tenho tido muita coisa para pensar ao longo do dia. O que faz com que eu esteja lendo quase nada, mas parece que as coisas vão mudar, porque agora que as coisas entraram nos eixos, que eu consegui entender algumas coisas, que eu consegui aceitar outras, que o mais difícil é aceitar, não é nem entender as coisas. Parece que as coisas estão caminhando melhor, né? Em julho do ano passado, eu recebi um telefonema bem inesperado e que me deixou muito feliz, ao mesmo tempo muito confusa, e que fez com que eu deixasse as proteções, sabe, de lado, e me jogasse e tentasse viver isso. 12 anos atrás, eu tava namorando, e quando a gente terminou, não foi um término fácil, não foi nada fácil. Uns meses depois, esse cara apareceu e a gente começou a conversar e beleza, a gente acabou ficando junto, não vou nem falar que a gente ficou junto. E de tempos em tempos a gente se via, mas a gente nunca teve nada. Ele seguiu com a vida dele, casou, tem filhos e tudo mais, e eu segui com a minha, né? Tive um relacionamento depois dele e tudo bem, né? E eu tô há 5 anos solteira, e isso não me incomoda de verdade. E aí, quando ele ligou, eu falei, bom, por que não? E eu fiquei naquela situação de tipo, ou era pra dar tudo certo e a gente ficar junto e seguir em frente, ou era o encerramento de um ciclo. E encerrar ciclos são coisas que doem, são coisas que incomodam, e a gente precisa ter muita coragem pra fazer algumas coisas. Como vocês sabem, em dezembro eu fiz uma cirurgia e eu tive 60 dias pra pensar. 60 dias pra colocar as ideias na cabeça, 60 dias pra tudo. Quando foi no carnaval, eu tenho umas coisas que, eu não sei se eu falei já pra vocês, que tipo, eu durmo 12 horas, sabe? Eu vou deitar e durmo direto, sem acordar, praticamente sem me mexer, sem nada assim. E normalmente quando eu acordo depois de tudo isso, é como se meu cérebro tivesse assentado, sabe? As ideias tivessem entrado numa ordem e eu conseguisse processar todas as informações que eu preciso. E eu percebi que tipo, não ia ter futuro, e que então na verdade era o encerramento de um ciclo. E aí eu comuniquei, né, que não queria nada, que não via futuro, e que se as coisas não tinham mudado desde julho, que não iam mudar agora, e que tudo que ele falou da boca pra fora, e que era pra apenas uma coisa. Tudo bem. Não foi fácil, não foi algo que eu esperava nem que eu queria, mas eu não tinha outra alternativa. E aí, eu fiquei de boa, né? Ele não entrou em contato depois do que eu falei, até porque esse tipo de homem é extremamente covarde e não vai simplesmente ter uma conversa honesta e entender o que está acontecendo. Eles basicamente não aceitam, né? Porque acha que
que o mundo gira ao redor do próprio umbigo e que as pessoas não podem simplesmente tomar decisões antes de consultá-lo. Já tinha falado diversas vezes que eu tava de saco cheio, que eu não queria as coisas do jeito que estavam, mas ele escolheu não me ouvir. E aí, tem um motivo pra eu estar contando tudo isso pra vocês. E aí, me encheu o saco, mandou, não ligou, tá? Porque coragem pra isso não tem, né? Porque ligar e ser ignorado é algo que talvez não tenha maturidade nem a capacidade de passar. E aí me encheu o saco e eu acabei desbloqueando pra ver o que ia acontecer. E claramente nada aconteceu, né? Não ligou, não mandou mensagem, não fez absolutamente nada. Mas a vida, ela age por meios muito, muito obscuros, né? E quando foi no Dia da Mulher, minha mãe tava no consultório e do nada toca a campainha e é uma pessoa falando, perguntando se podia pichar o muro do consultório que a gente acabou de pintar. Minha mãe não reconheceu. Eu talvez, se estivesse lá, teria reconhecido. E teria... sei lá, eu realmente não sei como eu teria agido, tá? Mas aí minha mãe foi lá, brincou, tudo, falou, dependendo de quem for, vou dar uns tapas, não sei o quê. Porque, né, uma pessoa pra fazer isso é uma pessoa muito conhecida. E quando ela abriu, era um ex meu, que sempre fez parte da nossa vida mesmo depois que a gente terminou. Eu ainda tive que me afastar, tive que evitar o contato com ele e tudo mais. Falava com ele o mínimo possível e, tipo, só em datas comemorativas ou quando era alguma coisa profissional, né? Não tinha mais nenhum tipo de intimidade, não tinha mais nada. E aí eu fui brincar com ele, né? Ainda minha mãe achou que ele não tava muito bem. E ele é uma pessoa muito querida, uma pessoa que tem um coração gigantesco, então não merece passar por nada de ruim, sabe? Aquelas pessoas que são meio ursinho. Aí eu falei, quer saber? Eu vou seguir meu coração mais uma vez e vou mandar mensagem, né? E vamos ver o que acontece, né? No fim a gente brincou, não sei o que, e a gente acabou saindo no sábado seguinte. E foi assim, algo que eu não tava nem um pouco esperando, porque são 5 anos, né? Eu não sabia nem que ele tinha voltado pro Brasil, que ele foi fazer mestrado na Hungria. E eu até usei uma frase que define muito tudo que aconteceu. Foi como se eu tivesse voltado pra casa. E aceitar isso, né? Aceitar que talvez há 5 anos atrás a gente fez o que precisava ser feito, né? Mas que talvez não fosse a decisão mais acertada, não fosse o que a gente devia ter feito, né? Na verdade, ele sempre falou comigo e tudo mais, eu que era a pessoa que não podia, né? Eu precisei de um bom tempo para me curar e de muitos amigos para me ajudarem, para conseguir entender o motivo de tudo isso, né? Então eu passei por uns dias bem difíceis no começo do mês, até entender tudo o que aconteceu, até entender os motivos que fizeram a gente terminar de verdade. Porque se tem uma coisa que acho que todo mundo deveria fazer, é quando você resolve terminar algo, seja uma amizade, seja um relacionamento, seja o que for, se dê a oportunidade de conversar, de falar com o outro, de expor o que tá acontecendo, de não de tentar resolver, né? Assim, se a gente tá disposto a terminar, a gente tá disposto a terminar. Mas
para que o outro saiba o que tá acontecendo. E para que talvez as coisas possam ser arrumadas, sabe? E a gente teve essa oportunidade, uma oportunidade que a gente não teve lá atrás, até porque a gente não tinha a maturidade que a gente tem hoje, a gente não tinha as experiências de vida que a gente tem hoje, e a gente nunca seria capaz de entender o que o outro estava falando. E isso é algo que não pode ser deixado de lado, né? A gente, lógico, que a gente amadurece, a gente cresce, a gente evolui, né? Mas a gente tem que aprender algumas coisas na vida. Sabe quando a gente tá lendo um romance e o casal tem tudo pra ficar junto, e o casal é perfeito junto, e sabe, tudo perfeito, e do nada eles não ficam juntos, e a gente sabe que o maior problema desse casal é a falta de diálogo, e a gente fica muito bravo, porque, é só conversar. Para pra pensar um pouquinho, você faz isso nos seus relacionamentos, seja amizade, amoroso, o que for, você para pra conversar? Você realmente tem a maturidade pra parar pra conversar, sem brigar, sem discutir, tentar fazer o outro enxergar as coisas do seu jeito, né? Porque é isso, né? Tentar fazer o outro enxergar as coisas que estão te incomodando, né? E a gente não tem isso, né? Você acha que o que tá acontecendo com você é a pior coisa do universo, né? E às vezes você precisa de alguém pra virar pra você e falar que, calma, não é bem assim, né? E eu descobri algumas coisas e eu percebi que algumas coisas são muito mais importantes, né? Quando eu era mais nova, eu tive que escutar da minha mãe algumas coisas que, na época, não faziam o menor sentido. Parecia preconceito, parecia que ninguém era bom o suficiente, parecia esse tipo de coisa. E hoje, eu tenho quase 40 anos de idade, eu percebi que, finalmente eu percebi que ela tá certa, né? E que a gente precisa de algumas coisas na vida, né? E uma delas é ter um companheiro, né? Ter uma companhia pra vida. E depois que eu parei pra analisar as coisas, a gente precisa de alguém do nosso lado que seja muito parecido com a gente. Aquele negócio de os opostos se atraem é muito bonito, mas não dura até a página 2. Porque as pessoas não conseguem se entender. Quando você tá com uma pessoa que tem os mesmos princípios, que tem o mesmo nível cultural, né, você consegue ter um tipo de relacionamento, e isso pra tudo, muito diferente. Porque as coisas fluem, as coisas se encaixam, que vocês agem e vocês pensam da mesma maneira, né? E ontem eu fui na minha nutricionista e eu tenho um negócio que ninguém sabe, e eu vou deixar assim, tá? Eu tenho um problema que ninguém sabe, a não ser esse meu ex. Ele é a única pessoa no mundo que sabe disso. E ontem, a hora que eu tava voltando de Limeira, eu lembrei de uma conversa que a gente teve há muitos anos atrás, que foi quando ele descobriu esse meu problema, porque eu não tinha outra saída, né? Eu precisei ligar pra ele conseguir me fazer entender que dava, que era possível e que era só respirar, que eu conseguiria fazer o que eu precisava, né? E ontem na estrada eu tava lembrando disso, e eu tava lembrando de muita coisa,
né? E eu vi ali uma coisa que eu me neguei a enxergar durante muito tempo. Que eu me neguei a dar a atenção necessária e o valor necessário. E aí eu parei pra pensar e eu vi o quanto eu fui injusta durante muito tempo, né? Quando alguém te conhece tão bem, mas tão bem a ponto de concluir as suas frases, sim, parece coisa de gente babaca, né? Ou de ter as mesmas piadas ridículas, piadas essas que só a gente entende, né? A ponto de conhecer todos os seus defeitos e a ponto de você só ser 100% vulnerável ao lado daquela pessoa. Não joga fora. Tenta resolver. Sabe, quando a gente era mais novo, né? Principalmente a minha geração, que quando algo quebrava, a primeira coisa que você tentava fazer era consertar e não jogar fora, não substituir. Então, pensem nisso, porque hoje em dia a gente está vivendo uma era onde tudo é extremamente passageiro, onde tudo não deu certo, eu jogo fora, eu acho outro. Não acha, tá? Não acha. Mas uma coisa, depois de tudo que aconteceu durante essas últimas semanas, eu tenho certeza. E eu não acreditava. O que é seu, ninguém tira. E vai te encontrar em algum momento, né? A única coisa é que você precisa estar aberto a isso e escutar a sua intuição, sabe? Algumas coisas parecem bizarras, acontecem de maneiras bizarras e a gente fica sem entender. Mas não desacredite dos sinais que aparecem na sua vida. Não desacreditem. Porque você pode estar deixando de lado, deixando de viver algo muito importante, tá? E de entender as coisas de uma maneira diferente, né? Eu não tô falando de amor, nada de só. Não, eu tô falando de tudo, gente. Tudo. Sabe quando você tá em um lugar, e esse lugar pode ser um lugar físico, pode ser uma pessoa, pode ser, né, qualquer situação, e você chega lá e você não tem uma sensação boa, você não consegue se identificar com o lugar, né? É tudo muito forçado, é tudo muito difícil e cansativo. Então, aquele lugar não é mais pra você. Aquele lugar não te serve mais. E você precisa sair dali, porque aquilo vai te fazer mal, né? E a gente tem a mania de achar que a gente acha, né, que tá tudo certo, que é uma sensação passageira, que a gente tem total controle sobre tudo, e na verdade a gente não tem. A gente tá só se enganando e só perdendo tempo, né? Encerrar ciclos são coisas extremamente importantes, extremamente difíceis, mas precisam ser feitas para que você possa seguir em frente e viver o que é seu, né? E não aquilo que você acha que você deve viver. Ou então aceitar migalhas apenas para você não ficar sozinho, sabe? A gente passa por muita merda nessa vida. E passa pelo que a gente precisa passar, né? Algumas coisas são muito mais fáceis do que outras. Mas tudo, absolutamente tudo, acontece da maneira como tem que acontecer, do jeito como tem que acontecer, na hora certa, tá? Então,
se tem uma coisa que eu posso falar pra vocês e que eu acho que é extremamente importante, é percebam onde vocês estão, percebam os lugares que vocês estão frequentando e vejam se realmente esses lugares ainda te pertencem, se você ainda cabe ali, se ainda te faz bem. Se não te fizer bem, saia o mais rápido possível, porque você vai encontrar o seu lugar, o lugar onde tudo faz sentido, o lugar onde você pode ser você, e isso não é uma coisa ruim, um lugar onde você nunca vai ser silenciado, onde os seus sentimentos são validados e você pode simplesmente respirar em paz, porque você tá em casa. É difícil, gente. Muito difícil. Mas a hora que você entende isso, as coisas começam a ficar muito mais fáceis e muito mais tranquilas. Certo? Eu vou ler um pouquinho agora, depois eu volto.